Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, neste dia o Senhor nos convida a meditarmos a Sua Palavra e nos depararmos com as nossas escolhas. A primeira leitura nos traz o livro do profeta Jeremias. No livro do profeta Jeremias, no versículo 5, nós encontramos a seguinte expressão: Maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. No Evangelho, em Lucas, o Senhor, no versículo 16, nos convida a olharmos a parábola de Lázaro e do homem rico. E aqui nessa parábola nós encontramos a seguinte afirmação: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Aqui nós temos uma descrição verdadeiramente daquilo que se aproxima ao que nós ouvimos pelo profeta Jeremias, daqueles que confiam em si mesmos, totalmente em si mesmos, ou mesmo aqueles que põem a sua confiança no outro, quando faz do outro ou de si mesmo um Deus. Essa é a ideia de maldito homem que confia em outro homem, cuja confiança é uma confiança absoluta, é uma confiança que deveríamos dar apenas a Deus. A confiança absoluta, para que nós não admitamos imperfeição, ela só cabe a Deus. Portanto, devemos confiar nos outros, mas não esperar que eles façam a nós ou sejam perfeitos aquilo que Deus pode fazer para nós, ou que sejam perfeitos como Deus, porque nenhum ser humano é perfeito. Somente Deus é perfeito nos seus atributos, nas suas qualidades. Nós partilhamos da perfeição de nosso Senhor Jesus, da sua sinceridade, da sua honestidade, da sua verdade, de todos os seus atributos e virtudes, qualidades que nós descobrimos, porque nele está a perfeição do homem. Mas se colocamos alguma pessoa no lugar de Jesus e queremos isto tudo esperar dela, ou fazemos de nós como se fôssemos Deus, e as pessoas esperarem de nós o que só se poderia esperar de Deus, temos realmente aí esta condição de maldição. Em contraponto, o Senhor nos traz aqui uma outra palavra de Jeremias, aquela que ouvimos por primeiro: o bendito homem que deposita a sua confiança no Senhor e cuja esperança, ou seja, o seu futuro, é o Senhor, está no Senhor. Aquele outro, o seu coração, vivia distante do Senhor. O coração não apenas vive no Senhor, mas põe o futuro e a esperança no Senhor. E nós encontramos aqui no livro de São Lucas, no capítulo ainda, estamos no capítulo 16, no versículo 20, a seguinte expressão: Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Aqui nós temos o homem que, apesar de não ser favorecido pelos bens do mundo e nem mesmo agraciado de uma forma digna por aquele que deveria ter necessidade de cuidar dele, que no caso era o homem rico, Lázaro não perde a sua confiança no Senhor. É que nos dá a entender a continuidade do texto. Sim, ele é aquele homem que põe a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui Lázaro vive das migalhas que caem da mesa do rico. A este nós vamos ver as seguintes consequências. Para o rico fica esta experiência do que põe a confiança em outro homem, tornando outro homem seu Deus, esperando de um ser humano uma atitude de Deus ou se fazendo Deus para uma outra pessoa. E estando ele nos tormentos, fala sobre o homem rico, os tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro, que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Aquele que vive para si, faz de si um Deus, ou se faz de Deus para os outros, se deixa fazer de Deus pelos outros,
rouba o lugar de Deus e não pode ter na eternidade o convívio de Deus, porque deposita a confiança, toda a confiança em um ser humano. E aqui nós somos medidos exatamente pelo modo como nós vivemos. Aqui nós estamos fazendo as nossas escolhas de céu e as nossas escolhas, as nossas esperanças de inferno. Em contraponto, o que nós encontramos Lázaro numa condição confortável. O pai Abraão vai dizer: filho, lembra-te que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro os males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Não exatamente por ter recebido os bens, mas não ter dado um sentido digno, segundo o coração de Deus, segundo o exemplo de Jesus aos seus bens, vivendo para si, dando grandes festas, vivendo luxuosamente, vestindo-se, comendo luxuosamente, mas não olhando com amor, com caridade para o irmão, não socorrendo os necessitados. Quando podia, só se preocupou consigo mesmo e em manter a sua imagem diante daqueles que o adoravam por sua riqueza. Queridos irmãos, se é possível, ou melhor, se é possível imitarmos a Deus, digo, eu vou dizer inclusive, não é apenas possível, mas necessário pela ação do Espírito Santo. Devemos seguir o nosso Senhor Jesus na sua generosidade, o nosso Pai em sua generosidade, no Espírito Santo em sua generosidade, no Pai que nos dá o seu Filho para morrer por nós, o Filho que dá a sua vida para nos salvar, o Espírito Santo que nos concede as graças da salvação e os dons necessários à sua igreja, ao mundo, para que todos se salvem por meio de sua igreja, do corpo místico do Senhor. Todas as três pessoas da Trindade são generosas. Devemos também ser generosos com os dons que o Senhor nos concede. É assim que no céu estaremos, se vivemos e darmos verdadeiramente sentido aos bens e compreender a necessidade de sermos generosos, como nosso Pai Celeste é misericordioso com os mais necessitados, perdoando, amando, como podemos correr o risco já aqui na Terra de vivermos de modo egoísta e passarmos a eternidade no nosso egoísmo, já não mais nas fantasias da matéria, dos luxos, da boa comida, da boa vestimenta, dos elogios, mas olhando exatamente aquilo que se vive hoje, apenas chamas, porque a nossa alma no luxo se consome no egoísmo. É assim que o Senhor nos convida, sobretudo, a entender, e isso aparece no final do Evangelho. Dentro da parábola, nós vamos ver que o homem rico pede que Lázaro vá avisar os seus irmãos, mas o pai Abraão nega e vai dizer: eles têm Moisés e os profetas, tampouco se deixarão a convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. O Senhor nos ressuscitou, nos deu a sua palavra, e Jesus é mais do que Moisés, mais do que os profetas. Como está a nossa busca nessa quaresma, e nessa longa quaresma que é a vida em vista da Páscoa, que é a nossa esperança da Páscoa eterna de estar com o Senhor? Temos olhado e percebido que, pela ressurreição do Senhor, verdadeiramente compreendemos que tudo aqui é passageiro e que na terra devemos ser a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança do seu Filho? Este é o tempo da nossa escolha. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.